Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Vão se acostumando, né, comigo loura agora, né? Mulher não fica velha, mulher fica loura, né? Então eu estou aderindo à idade do louro, né? Glória a Deus por isso. Gente, antes de eu começar a pregação, né, eu tomei essa decisão quarta-feira, depois que a Amanda mandou uma foto para mim. Eu estava quarta-feira na direção do culto e ela tirou uma foto minha orando assim. E ainda postou nas redes sociais da SEB. Quando eu vi a foto, eu disse, misericórdia, eu preciso cortar esse cabelo jeito. Aí, como eu sabia que eu vinha hoje, segunda-feira, eu fui dar um jeito nesse cabelo. Vão se acostumando aí que eu vou ficar mais loura ainda, se Deus quiser. Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42. Quem for encontrando, vai ficando de pé para saber que você encontrou o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 42. Nós vamos ler apenas o versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Eu queria orar com vocês. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta noite, Pai, na tua presença. Eu quero te dar graças, Deus, pelo que o Senhor falou ao meu coração sobre essa palavra. E também sobre o que o Senhor vai falar ao coração dos meus irmãos nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada coração aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar, Deus, não apenas aqui nesse lugar, mas que o Senhor possa continuar falando dessa palavra quando eles estiverem em casa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encontre em mim um canal aberto para a tua graça nesse lugar. E que o Senhor possa falar através da minha vida. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor possa crescer. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Quando eu recebi o convite, né, para trazer a ministração hoje, no culto de oração, a primeira coisa que saltou no meu coração foi esse texto. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. E eu comecei a estudar um pouco sobre o livro de Jó, sobre a história de Jó. Já tinha estudado outras vezes, né? A gente que estuda o Velho Testamento aqui no seminário, a gente vê uma cadeira onde a professora fala muito sobre o livro de Jó. Inclusive ela coloca a gente para ler um livro de elenivação sobre consolo, né? Falando da vida de Jó. Mas, apesar de todo esse conhecimento, Deus revelou coisas novas a mim sobre a vida de Jó. Porque a palavra de Deus é assim, né? Ela se renova de dia a dia. E quanto mais você busca, mais Ele derrama na sua vida, da graça e do conhecimento dEle. Então, esse livro que nós vamos falar sobre ele, nós vamos falar um pouco sobre a história de Jó. Esse livro de Jó, ele tem apenas 42 capítulos. Se você decidir ler numa tarde, você começa e termina ele numa tarde. Acredita-se que foi Moisés quem escreveu esse livro, e ele conta justamente a história desse homem chamado Jó. Algumas Bíblias, eu não sei se a sua tem um título aí, antes desse versículo 42, mas algumas Bíblias elas colocam como título esse trecho, que vai do 42 até o 46, de A Oração de Jó, ou então A Confissão de Jó. E para quem nunca ouviu falar de Jó, eu sei que tem muitas pessoas novas na igreja que talvez nunca nem tinham lido ainda o livro de Jó, não tenham ouvido nada sobre Jó, só ouvido as pessoas dizendo, tem a paciência de Jó, né? Mas aí não sabe quem foi Jó. Então quem era Jó? Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E esse era o testemunho que o próprio Deus dava acerca de Jó. Se você for ler o livro de Jó aí, nos primeiros versículos do livro dele, você vai ter essa descrição de Jó, descrição essa que é feita pelo próprio Deus. E uma das coisas que a gente vê na vida de Jó aí, quando começa falando sobre esse homem, é que esse homem era um homem riquíssimo. Ele era um homem que tinha muitas posses. O texto bíblico nos informa que ele era o mais rico de todo o Oriente.
com muita gente ao seu serviço. Esse homem não era avarento. Quando a gente vai ler o livro, a gente pode tirar do livro algumas características de Jó. E dentre essas características a gente vê que esse homem, apesar dele ser rico, ele não era avarento. Ele estendia a mão ao necessitado. Ele socorria aqueles que precisavam da sua ajuda. Ele socorria os órfãos, as viúvas. Um homem que dava um bom testemunho cristão e era tido em autoestima pelas pessoas que conviviam com ele naquela época. Ele era também um pai amoroso, um intercessor da vida dos seus filhos. Se a gente for olhar a história dele, diz que ele se importava tanto com a vida espiritual dos seus filhos, que mesmo ele sendo o homem mais rico do mundo, eu acredito que ele era um homem muito ocupado, mas a Bíblia diz que esse homem ele se levantava todas as madrugadas para interceder pela vida dos seus filhos, porque ele dizia que esses filhos podiam ter pecado falando de Deus contra Deus no seu coração, e por conta disso ele tinha essa inquietação, essa disposição de acordar de madrugada para oferecer sacrifícios e orar pela vida dos seus filhos. A gente vê também no texto que Jó era um esposo fiel, um homem que, apesar das oportunidades que tinha, que a gente sabe que quanto mais o homem tem dinheiro, mais mulher chove atrás daquele homem, não é verdade? Então ele tinha oportunidades, mas esse homem ele fez uma aliança com os olhos dele, para não olhar para nenhuma outra virgem e não trair a sua esposa, manter-se fiel a ela. Esse homem, no entanto, a gente quando vai ler a história dele, a gente vê que esse homem ele é afligido por Satanás, por permissão de Deus. Esse homem não havia pecado, mas porque Satanás o acusou de servir a Deus só por aquilo que Deus lhe dava, Deus permitiu que Satanás tocasse a vida desse homem. E esse homem então é provado na sua fé. Ele perde tudo que ele tinha, seus bens, sua riqueza, seus filhos, seus amigos, sua posição social, perde sua saúde física, mas apesar de tudo isso, dele perder tudo que ele tinha, ele mantém a integridade dele com Deus. E a história de Jó, ela tem ensinamentos grandiosos para nossas vidas, pois ela nos mostra atitudes que o cristão verdadeiro deve ter quando o dia mau chega à sua porta. E nessa noite nós vamos nos deter em duas atitudes visíveis na história de Jó. A atitude que ele teve com relação a Deus e a atitude que ele teve com relação às pessoas que estavam à sua volta. Então eu queria que você fosse comigo no capítulo 2 de Jó. Nós vamos ler do versículo 9 ao 10 e nós vamos ver as atitudes que ele teve com relação a Deus. Jó 2, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Após ter acontecido tudo isso, de Jó ter perdido tudo, esse relato que eu fiz aí, encurtando aqui para a gente não ter que ler todo o texto, o versículo 9 diz o seguinte: então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios contra Deus. Amém? Jó ele foi afligido, gente, de uma maneira que eu acho que ninguém na face da terra hoje vive o que esse homem viveu. Passa o que ele passou. E se a gente for olhar apenas no âmbito do que aconteceu na casa desse homem, na família dele, tira os bens da sua mente agora nesse momento, os gados, as riquezas, tudo que ele perdeu, foca só na família dele agora. Eu queria que você se colocasse no lugar dele por um momento. As mulheres principalmente, os homens também, mas as mulheres principalmente. A mulher se casa, deseja ter um filho, e às vezes luta para conseguir engravidar, porque tem mulheres que têm dificuldade em engravidar. E você consegue engravidar, você tem aquele filho nos seus braços, um bebê lindo, Cris, que gosta muito de criança, Cris? Um bebezinho lindo, aí você cuida dele com todo amor, com todo carinho, você cerca ele com todo cuidado, acompanha passo a passo o crescimento dele. Esse bebê cresce, se torna jovem, e de repente, um acidente rouba a vida dessa criança, desse jovem.
na flor da idade, né? Como a gente costuma dizer, que morreu jovem na flor da idade. Como você se sentiria, mulher? Como você se sentiria, homem, se isso acontecesse com um dos seus filhos? Agora você multiplique isso por 10. Porque a Bíblia diz que foram 10 filhos que esse homem perdeu apenas em um dia. Então a dor de Jó, eu acho que é impossível a gente imaginar a dor que esse homem estava sentindo. E para aqueles que criticam a fala da esposa dele, às vezes eu digo, vamos se colocar no lugar dela, né? Calçar o sapato dela. Não era uma situação fácil. Essa mulher, ela estava triste, ela estava amargurada, ela estava revoltada, ela estava vendo tudo desabar diante dos olhos dela. O esposo dela ali adoecendo, prestes a morrer também. E num ato de loucura, porque eu acredito que num momento desse a gente fica fora de si mesmo. Essa mulher, nesse momento de dor, ela diz, abandona esse teu Deus e morre. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus e nem abandonou a Deus. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que se afastaram de Deus simplesmente porque perderam o emprego. Pessoas que se afastaram de Deus porque perderam o filho, porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, porque o casamento fracassou, porque ficou doente. Pessoas que parece que tiraram de suas Bíblias as palavras de Jesus, que diz que no mundo nós teríamos aflições. E que muitas vezes aprenderam o evangelho errado, onde a vida cristã é só vitória, né? Fabrício Júnior até falou sobre isso aqui domingo à noite. E essas aflições, queridos, quando a gente vai ver esse texto de Jesus, ele diz que no mundo teremos aflições. Ele não diz que essas aflições são uma possibilidade, pode ser que elas aconteçam, não. Ele diz que nós teremos. Então, mais cedo ou mais tarde, essas aflições vão bater na nossa porta. E a gente precisa estar alicerçado em Deus, para poder estar de pé nesse dia mau. E nesse momento de aflição, não é o momento de virar as costas para Deus, como essas pessoas que eu disse que eu conheci, que viraram as costas para Deus. Não é o momento de sair do barco, não é o momento de jogar a toalha, não é o momento de desistir das promessas de Deus, porque quantas vezes a gente vê pessoas que têm promessas de Deus, mas basta uma coisa sair do seu controle que ela desiste. Ela esquece da promessa de Deus, esquece dos votos que fez a Deus e simplesmente sai dos caminhos do Senhor e sai da sua presença. O momento da aflição não é o momento de se afastar de Deus, mas é o momento de correr para os pés do Pai e clamar pela sua misericórdia e pela sua graça. Ao lermos a história de Jó, a gente pode ver que, embora no final dessa história ele diga da própria boca dele, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando a gente ouve, né, ele falando isso, a gente não imagina que esse homem, ele estava com os olhos em Deus em todo o tempo. Quando a gente vai ler lá em Jó, no capítulo 19, versículo 25, 27, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o meu coração. Esse homem, ele tinha esperança no Senhor. Ele tinha confiança no Senhor, que ainda que ele morresse ali, naquele momento, ele estaria com o Senhor. Ele estaria na presença do Senhor, na eternidade com o Senhor. E o que falar da afirmação dele no capítulo 42, 2, que foi o que lemos no início. Ele disse, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó, ele confiava na soberania de um Deus que tudo pode. Você confia na soberania de um Deus que tudo pode? Você serve a um Deus que tudo pode. E como a gente precisa, queridos, assim como Jó, confiar que o nosso Deus soberano, majestoso, poderoso, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Como a gente precisa crer que mesmo que não estejamos entendendo nada, porque tem momento que a gente está assim, parece que tudo está ao avesso, né?
é doença, é filho rebelde, né? É o casamento que está querendo desandar. E a gente começa a ver tanta coisa errada na nossa vida, na nossa casa, às vezes na nossa família, com os nossos amigos, que a gente diz, meu Deus, o negócio está perdendo rumo aqui. Corre aqui, Jesus, né? Mas a gente precisa entender que Deus, o Deus a quem você serve, o Deus a quem nós servimos, é um Deus onisciente. Amém. É um Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E por mais tenebroso que o nosso presente esteja, e por mais incerto que o nosso futuro esteja, mais duvidoso que ele esteja, uma certeza precisa estar no nosso coração: Deus está lá no meu futuro. Aleluia. Diga aí para você mesmo: Deus está no meu futuro. Tem certeza melhor do que essa, queridos? De saber que Deus ele vai estar lá com você. Ainda que você tenha uma aflição grande para viver na sua vida, Deus vai estar lá com você. Amém. Ele não vai lhe deixar só, Ele não vai lhe desamparar. Oh, Deus bom. E quando a gente tem essa certeza que Ele vai estar conosco no futuro, a gente descansa nele. Descansa o coração nele. Sandra, Deus ele está lá no seu futuro. Amém. Louvado seja Deus. Descanse no Senhor, porque Ele está no seu futuro. Aleluia. E no futuro da sua família. Graças a Deus. Cuidando de cada detalhe. Gabriel, Deus está lá no nascimento de Abner. Amém, Deus. Ele já está contemplando o nascimento dele. Porque Deus não é como a gente. Daqui a um mês eu vou estar com meu outro netinho no braço. Com a graça de Deus. E eu creio que Deus vai estar lá. Amém. E essa esperança que deve encher a nossa alma, que deve encher o nosso coração, que Deus ele vai estar no nosso futuro. Amém. E ainda que o nosso futuro não seja um futuro bom, mas a certeza que Ele vai estar lá para segurar nossas mãos deve nos fortalecer, deve nos animar, porque Ele vai estar lá. Ele vai segurar a tua mão e vai te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te ajudo, eu te sustento Maravilha. com a destra da minha salvação e da minha justiça. Oh, glória a Jesus. Gente, essa certeza, às vezes quando a gente está cheio de problema, que a gente olha para essa certeza, a gente deve encher o nosso coração de gratidão a Deus. Obrigado. Porque Ele não nos deixa, porque Ele não nos desampara, verdade. e porque Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia. E eu tenho certeza que Jó tinha essa certeza. Oh, glória a Jesus. Jó tinha essa certeza no coração dele, Amém. que Deus estava com ele ali, e que Deus era poderoso para mudar aquela situação que ele estava vivendo. Uma outra atitude que eu observei na vida de Jó foi com relação às pessoas à sua volta. Vá para Jó 42, versículo 10. Glória a Jesus. Diz assim, Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Jesus. Às vezes a gente gosta muito de usar esse texto, né? Vá orar ali pelo seu amigo, que Deus vai fazer a obra na sua vida também. E se a gente for olhar um pouco a história de Jó, a gente vê que ele estava vivendo um momento de perdas, né? De enfermidade física. Quando a gente vai lá no capítulo 2, os versículos 7 e 8 nos informa como estava o corpo físico desse homem. E ele diz que tumores malignos tomaram conta do corpo de Jó, da planta do pé até o alto da cabeça. O capítulo 19 e 17, versículo 17, diz que o hálito de Jó era intolerável. E que a sua esposa, intolerável a sua esposa, e que o mau cheiro que saía do corpo dele era repugnante. A Bíblia diz que esse homem ele se sentou com um caco de telha para se coçar. Tal era o estado físico de Jó. E nessas condições, eu acredito que a tendência do ser humano é se isolar. Não precisa nem chegar a um extremo desse, né, gente? Verdade. Às vezes uma bobagem, um sintoma, faz com que você se isole, faz com que você se afaste das pessoas, faz com que você não queira receber visitas, faz com que você entre num estado de questionamento de por quê.
daquilo que está acontecendo com você? Por que aquilo está vindo sobre a sua vida? E muitos, nesse misto de sofrimento e de incertezas, eles se tornam depressivos e adoecem emocionalmente. E a gente tem visto muito isso, né? Muitas pessoas doentes emocionalmente. Porque muitas vezes passam por uma situação difícil, talvez uma só dessas situações que Jó viveu, e isso abate a sua alma. Lhe faz se isolar das pessoas que te amam, das pessoas que estão perto de você, porque querem te ajudar. Jó, queridos, ele tinha todos os motivos do mundo para estar assim, isolado, longe das pessoas, não desejando ser visto por ninguém, não receber visitas, mas a Bíblia diz que ele recebe a visita de 3 amigos seus. Amigos esses que o haviam conhecido no tempo que Jó era um homem próspero, que com certeza tinha comido e se alegrado na casa de Jó. E quando esses homens olham para Jó, eles param assustados, porque eles não imaginavam que o estado de Jó era um estado tão repugnante. E quando a gente vai ler no capítulo 2, versículo 12, ele diz que esses amigos não puderam reconhecer Jó. Você já imaginou isso? A pessoa ser tão íntimo, tão amigo, mas a pessoa chegar a um ponto de adoecer de você olhar e dizer, meu Deus, eu não conhecia a pessoa. Eles não reconheceram Jó. E eles, por não reconhecerem o amigo, eles começaram a chorar em voz alta. Eles rasgaram os mantos deles, eles colocaram terra sobre a cabeça e permaneceram assentados com Jó no chão, durante 7 dias, sem dizer uma palavra, pois viam como era grande o sofrimento daquele homem. E muitas vezes essa é a atitude que o doente precisa. Não é nem que você fale nada, mas é que você esteja presente. É que você esteja perto. Não precisa falar nada. Às vezes só a presença da gente, da pessoa saber que a gente está perto, já muda a situação daquela pessoa. E quando a gente vê que passou esses 7 dias, então Jó começa a amaldiçoar o dia que nasceu, dizer que porque os peitos da mãe não foram sem leite para que ele morresse quando era criança. Ele começa a lamentar a situação dele, a expor a dor dele, a expor os sentimentos. E esses amigos que estavam ali até agora, numa atitude de consolo, que deveriam ter a empatia de se colocar no lugar do amigo, ou pelo menos tentar, porque ninguém consegue entrar na pele do outro e sentir o que o outro está sentindo. Mas eles abrem as suas bocas e revelam através das palavras deles aquilo que eles estavam pensando em seu coração. Por que Jó estava sofrendo assim? O que ele fez para merecer isso? Isso estava embutido nas perguntas, nas acusações que eles fizeram a Jó. Qual o tamanho dos seus pecados para ele ser castigado tão duramente por Deus? De consoladores, eles passaram para juízes e para acusadores, insensíveis à dor que Jó estava sentindo. E muitas vezes, queridos, é o medo de atitudes assim que nos faz ficar isolados das pessoas no momento que estamos passando por adversidades, por doença. E isso muitas vezes se deve ao ensino errado da palavra de Deus. Tem algumas pessoas aqui que sabem, eu não vou citar o nome da igreja porque eu estou gravando o áudio, mas eu fazia parte durante 10 anos da minha vida antes de vir para a sede de uma igreja triunfalista. E por muitas vezes eu vi naquele púlpito de pastores, de pregadores, de pregadoras, que a doença física era sinônimo de pecado. Que a doença física era falta de fé. Onde se pegava Isaías 53 fora do seu contexto, onde diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que pelas suas feridas nós somos curados. E eles pegavam esse versículo e ensinavam que a gente precisava andar em saúde divina hoje, que o crente não deveria adoecer.
Agora você imagine as pessoas que estão nesse contexto. E quando adoecem, o que é que passa no coração dessas pessoas? Eu pequei, eu estou errado. O que é que eu estou fazendo? E muitas vezes elas não têm coragem nem de dizer a ninguém que estão doentes, mas ficam guardando a doença. Não quer ir nem para o médico, porque tem medo de ser descoberto, diagnóstico, e muitas vezes ter que enfrentar o povo da própria igreja apontando o dedo. Deve estar pecando para estar com essa doença. Então, durante 10 anos da minha vida, eu vi isso. Eu cansei, queridos, de ver irmãos enfermos declarando a fé que era curado e a cura não se manifestava. Cansei de ver irmãos doentes precisando de ajuda médica sem compartilhar com os outros as suas dores, por medo de ser julgado de estar em pecado, de ser acusado de não ter fé. E por que não dizer que eu fui a muitos velórios naquela igreja, de pessoas até da liderança, que morreram dizendo que doença era sinônimo de pecado. E como esse ensino errado, ele entra. Porque é isso que a gente ouve. Às vezes quando você decide estar escutando alguma pregação na internet que você não conhece, né? Porque às vezes a gente gosta muito agora com a variedade que nós temos, né? De olhar no YouTube, aí vê lá o tema, eita, esse tema parece bom, não quero nem saber quem é o pregador, vou ouvir agora. Cuidado. Tem uma pastora aí que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, porque está pregando sobre quebra de maldição. A maldição que tinha sobre a sua vida, que Cristo levou lá na cruz do Calvário. Você não tem maldição sobre a sua vida. Você é uma nova criatura. Então, se você está ouvindo isso, você está permitindo que ensinos errados entrem no seu coração e ofusquem a sua fé. Tenha cuidado no que você ouve. Tenha cuidado no que você vê. E eu fui a muitos velórios de irmãos queridos, pessoas íntimas minhas, que eu vi adoecer, que eu vi não procurar ajuda, que eu vi declarando a fé, até que chegou num ponto que morreu, com a minha idade. Simplesmente por negligenciar a busca por um diagnóstico e um tratamento correto. Recursos esses que foram deixados pelo próprio Deus. Porque a medicina é de Deus. Eu estava escutando um pregador essa semana e ele dizia assim: Paulo tinha um médico na sua equipe missionária, e era Lucas. Se ele tinha um médico, e ele dizia: o amado médico Lucas. Se ele dizia isso é porque tinha curas que iam ser instantâneas. Ia ter curas que Jesus ia falar e ia ser curado. Mas existiriam pessoas que precisariam do tratamento para ser curado da mesma forma. Porque não importa se você passou por um tratamento ou se Deus curou você por um milagre. O que importa é que você seja curado pelo Senhor. Amém? E a glória quem recebe é Deus. Pode ser um ateu. Se fizer um tratamento de câncer ficar bom, fiquei bem, fiquei. Graças a Deus. A glória é de Deus. Então essa teologia errada, queridos, que muitas vezes está na mídia social, às vezes está embutido nas músicas que a gente está ouvindo, que a gente está cantando, isso nos aprisiona, isso nos isola, isso nos afasta das pessoas por medo do que os outros vão falar, o que vão pensar sobre nós. E Jó, no entanto, quando a gente vai ver a história dele, ele não apenas não se isolou, mas mesmo na condição que ele estava, doente, sofrendo, triste, injuriado pelos amigos, desprezado pela esposa, precisando de cura e de oração, ele se permite ser usado por Deus como um instrumento para curar outros. Os amigos de Jó, eles não estavam doentes fisicamente. Mas se a gente for olhar as afirmações que esses homens fizeram acerca de Deus, a gente vê que esses homens, eles estavam doentes espiritualmente.
porque eles não conheciam a verdade sobre Deus. E ainda estava acusando Jó com base nas verdades que eles acreditavam ser certas. E Jó então ora por esses homens. E às vezes, queridos, Deus faz assim conosco. Ele nos permite passar por situação de perda, de enfermidade, e nos leva a lugares que nós nem sequer pensamos em estar um dia. Que nós não queríamos, não desejávamos estar naquele lugar. Como hospitais, como UTIs. É difícil, né? A gente está dentro do hospital e dentro do UTI, mas às vezes é lá que Deus quer nos usar. E Deus nos leva para nos usar lá. Para quê? Para que nós possamos evangelizar pessoas naquele lugar. Pessoas que precisam às vezes ouvir uma palavra, Deus vai levar você lá, naquele lugar, e você vai dizer, meu Deus, eu doente naquele outro doente perto de mim aqui. E Deus me usa para falar com aquela pessoa. E Deus muitas vezes Ele faz isso. E nós vamos evangelizar essas pessoas muitas vezes só com a nossa posição de fé diante da situação que a gente está vivendo. Seja falando do amor de Deus, a fim de que essas pessoas recebam oração e que elas conheçam o verdadeiro Evangelho. E enquanto eu escrevia sobre esse ponto, eu me lembrei de algumas pessoas da nossa igreja. Algumas pessoas como a irmã Sandra. Irmã Sandra, eu acho que faz o que ela faleceu? Faz uns 4 meses, mais ou menos, né? Eu acho. Ou faz mais? Faz mais, né? Ela lutou vários anos fazendo hemodiálise lá no Anoitagim. E para quem trabalha na área de saúde sabe que uma sessão de hemodiálise não é vapt-vupt não. Chegou lá e saiu não. Às vezes o paciente passa a tarde toda lá numa máquina, filtrando sangue, passando na máquina, voltando para ver. E quantas oportunidades, eu tenho certeza, que Deus não deu àquela mulher de falar do amor de Deus naquele lugar. Quantas pessoas Deus não usou ela, até para orar por eles, mesmo ela estando doente. Agora há pouco tempo, uma amiga minha, ela teve um câncer de mama. Gente, eu nunca vi uma pessoa com tanta fé como ela. Ela disse, eu vou fazer quimioterapia, meus cabelos vão cair. Amém. Caiu, né? Os cabelos dela caíram. É difícil não cair, só um milagre mesmo para não cair. Caiu. Mas assim, gente, em momento nenhum que eu falava com ela, eu via desânimo nas palavras dela. Ela sempre dizendo, Deus é bom e vai dar tudo certo, eu já estou curada pelo sangue de Jesus. E assim eu ficava, amém, seja conforme você está falando. Glória a Deus pela sua fé, pela sua vida. E quando eu estava lá atrás, eu me lembrei do pai do pastor Jânio. Deus levou ele para a FAP para fazer tratamento de câncer. Quantos dias, quantas tardes o pastor Jânio não teve que acompanhar ele no tratamento lá? E eu tenho certeza que Deus lhe usou lá para falar do amor dele para pessoas que estavam naquele lugar. Que Deus lhe usou para orar por pessoas lá. Então muitas vezes a gente não entende. Não entende o agir de Deus, o que Deus está fazendo. Mas coloque seu coração no Senhor. Seja disponível para o seu Senhor, independente de onde eu esteja. Como eu esteja. Eu sei que o Senhor pode me usar. Ele usou Jó, Ele não pode usar você. Ele pode nos usar. E eu tenho certeza disso. Talvez essas pessoas que eu falei agora, que eu citei, elas se achassem indignas. Como é que eu vou orar por alguém doente se eu estou pior do que ele? Se eu estou passando pela mesma situação que ele. Só que você tem um Deus que ele não tem. Você tem a esperança que ele não tem. Você tem a certeza da salvação que ele não tem. E gente, não tem coisa melhor do que a gente ter a certeza da salvação. E isso precisa encher o nosso coração. E assim, gente, foi na vida de Jó. Eu quero dizer a você que quando a gente se acha indigno,
E a gente decide obedecer à inclinação do Espírito e muitas vezes orar por uma pessoa que está passando por um problema perto da gente. Eu quero dizer a você que é muitas vezes nesse momento que nós estamos fracos e impotentes, que Deus nos usa com o seu poder e faz um milagre em nós e através de nós. Ele fez isso na vida de Jó. Enquanto Jó orava pelos amigos, ele fez um milagre na vida de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Do monturo, Deus o abençoou e o fez prosperar, dando a ele o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Porque mesmo no momento de aflição, Jó pôde ser uma bênção na vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Que doença física, que limitações não sejam empecilhos para a gente orar pelas pessoas que estão enfermas. Que problemas conjugais não sejam empecilho para falar que Deus restaura casamento. Porque muitas vezes, porque a gente está passando um problema na nossa família, a gente acha que aquilo ali é a palavra final que está acontecendo no nosso casamento. Mas a gente precisa crer que o Deus que pode todas as coisas é o Deus a quem nós servimos. Amém. E Deus pode restaurar um casamento com uma oração sua, mesmo que o seu coração não esteja lá, o casamento não esteja lá essas coisas ao seu ver. Enquanto você ora por outro casamento que está destruído, Deus pode restaurar o seu. Deus pode levantar o seu. E eu queria concluir, queridos, dizendo o seguinte: eu não sei se você está vivendo algum momento de aflição na sua vida nesse momento, de dificuldade, que tempestade você está enfrentando na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: permaneça firme em Deus. Não desista de Deus. Busque-o de todo o seu coração. Se apegue a Ele com todas as suas forças. Não se isole. Você sabia que é isso que o diabo quer? Se isole. Fique em casa. Não vá para a igreja mais não. O que é que você está indo ver lá? É isso que ele está dizendo ao seu ouvido. Mas eu quero dizer a você, essa não é a voz de Deus. E se você se isola e decide ficar em casa porque está ouvindo uma voz dizendo para você ficar, você está dando ouvidos ao diabo. Se levante por dentro e busque ao Senhor. Se apegue às pessoas que possam ser colunas de oração por sua causa. Permaneça na posição e creia. Os olhos do Todo-Poderoso vão se voltar para você e para a sua causa. Eu queria encerrar lendo um versículo. Eu queria que você abrisse em Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 20. E eu queria pedir a Rosemary que viesse vindo para cá. Eu pedi para a Rosemary cantar uma canção. Queria pedir a David, não sei se é com David, aí o playback que ela colocou, né? Eu queria ler um versículo que está em Jó, no capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, lançou-se em terra e adorou. A chave da vitória de Jó foi a posição dele de adorador. Se você quer vitória na sua vida, se você está passando um momento de aflição, eu quero dizer, não é hora de virar as costas para Deus, mas é hora de você adorar a Deus com tudo que você é. Adorar Ele por tudo que Ele é. E esta é a posição que Deus deseja encontrar eu e você no dia mau. Amém? A posição de adorador. Eu queria pedir a você que se levantasse. Rosemary vai cantar uma canção. E que nessa canção você encontre resposta. Amém. E nessa canção você faça dela a sua oração nessa noite. Amém. E que Deus possa levantar você através dessa canção.
Amém? Quando ela terminar, eu vou fazer uma oração. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Creia nisso, igreja. Oh, glória a Jesus, eu creio. Jó, como pode ainda adorar se não tens motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. És maravilhoso, Deus. Oh, grande Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu,
Coloca o playback para ficar passando aí um Oh, pouquinho. glória, Jesus. Oh, grande Eu queria Deus. fazer uma oração nesse momento. Sabe, queridos? Pode deixar dele tocando, viu? Eu queria contar um testemunho pequeno. Pode subir mais um pouquinho o som. Glória a Deus. Desde que eu estava na outra congregação, Deus falou comigo sobre um ministério de orar por pessoas enfermas. Isso. E uma noite, uma vigília aqui, eu comecei a... Eu estava me sentindo inútil na obra de Deus. E eu comecei a orar na cadeira e eu disse: Senhor, eu quero ouvir sua voz hoje falando comigo. Eu quero que o Senhor avive os dons que o Senhor colocou na minha vida. Naquele momento que eu fiz aquela oração, a missionária Gleide estava aqui pregando na vigília. E ela disse: Valéria, ela foi específica. Eu disse: eu quero ouvir Deus falando meu nome. E ela disse: Valéria, Deus manda te dizer que você está tocando pouco. Que Deus levantou você para tocar enfermos. Que Deus levantou você para orar por enfermos. Queridos, e depois desse convite, e aquele dia ela disse assim: e Deus quer que você toque. E que você toque não pensando que o poder é seu. Porque o poder é de Deus, não é seu não. Mas Deus, Ele quer me usar nessa área. E você orar por pessoas e Ele fazer a cura na vida delas. E quando ela me disse aquilo, eu comecei a chorar na hora, porque eu tinha pedido a Deus que Ele falasse, que Ele confirmasse. Mas, queridos, depois da pandemia, eu tive Covid e nunca mais eu tive saúde. Sabe o que é que o diabo me dizia? Vá de máscara para a igreja. Não fico falando muito perto das pessoas, não, porque as pessoas estão tudo com medo do Covid. E às vezes eu tinha vontade de orar por uma pessoa, mas ficava: como é que eu vou chegar perto? Como é que eu vou tocar? Como é que eu vou orar? O povo tudo com medo de Covid. E sabe o que é que aconteceu? Deus pediu para eu orar por pessoas e eu disse: eu não vou. Porque como é que eu vou chegar perto para orar daquela pessoa? Ela vai ficar com medo de mim. Eu com medo do Covid. E, gente, eu comecei a adoecer fisicamente. Era uma crise atrás da outra de alergia. Vocês viam aqui de máscara, mas não é porque eu estava com medo do Covid, não. É porque eu estava constantemente doente. Eu melhorava, passava uma semana boa, adoecer. Tá aí Gabi e Fabrício Júnior, que não me deixam mentir. Então eu vim para a igreja de máscara porque eu estava doente. Constantemente doente. E quando eu comecei a preparar essa pregação, e Deus falou que Deus usou Jó doente, orando pelos enfermos, pelas pessoas. Deus disse: eu quero que você volte a orar pelas pessoas. Você está doente? Pois eu quero que você ore pelas pessoas. Porque eu posso fazer um milagre em você e nelas. Você serve ao Deus que faz milagres. Gente, como a gente precisa dessa certeza no nosso coração. Quando a gente se levanta para fazer algo que Deus manda. E hoje, eu estou com uma enfermidade no meu corpo. Deus sabe o que é. E talvez ela surgiu hoje, justamente porque eu ia falar sobre isso hoje. Eu acredito. Mas eu creio que assim como ela chegou, ela vai bater em retirada. Porque eu vou fazer hoje o que Deus está mandando. Aleluia. E eu quero orar pelas pessoas que estão com depressão aqui na frente. Depressão. Se você está com tristeza profunda na sua alma, com desânimo e está buscando o Senhor, ou com doença física no seu corpo, eu quero que você venha aqui para frente. Eu sei que já foi feita uma oração aqui hoje. Pastor Araújo orou aqui. Mas eu queria pedir que você viesse de novo num ato de fé e de obediência ao Senhor.
Um ato de fé e de obediência ao Senhor. Oh, glória, Jesus. Porque Faz eu a creio. obra. Maravilha. Pode deixar a música tocando. Rosemary, eu queria que você cantasse baixo essa música novamente. E quando você canta, eu vou orar por eles. E eu vou fazer o que Deus disse que era para eu fazer. Ele disse que era para eu tocar. É para tocar. Então não tenha medo de pegar Covid. O que eu tenho hoje no meu corpo não é Covid, amém? Mas vai sair, em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Da minha vida e da sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio. É. Você que está bem, com saúde, estende suas mãos para esse figura. Se une em nossa fé e vamos orar juntos. Oh, glória, Jesus. Restaura para você. Deus, que ele venha crer nos seus ministérios, Pai, porque o Senhor é bom e é
Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Vai, cavalinho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui na frente. Ainda que o sintoma não passe hoje, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, que Ele vai completar a obra que Ele começou aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Jânio. Ele vai dar os avisos. A gente vai estar encerrando. Deus abençoe. Quer que eu deixe o aviso das mulheres? Gente, alguém aqui ainda não fez a inscrição do Retiro de Mulheres? Não deixe de participar. O Retiro das Mulheres foi uma bênção o ano passado. Nós tivemos testemunhos maravilhosos de cura até de depressão lá. Foi, Luciana? De salvação de vidas, de pessoas que estão firmadas no Senhor a partir do nosso retiro. Né? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas esse ano. Então, se você ainda não deu seu nome, dê seu nome, participe. Nós podemos fazer inscrições ainda até o dia 15 e o pagamento pode ser feito até o dia 20/9. Nós estamos com 96 mulheres inscritas. Então não perca a oportunidade de participar. Vai ser uma bênção na sua vida e nós vamos sair de lá fortalecidas e renovadas pelo Senhor. Amém. Em nome de Jesus. E se você quer comprar a camisa do Retiro, até hoje você pode encomendar a sua camisa com Luciana. Fique em pé aí, Luciana, para quem não conhece Luciana, essa moça. E mesmo se você não vai para o Retiro, mas quer a camisa, também comprar a camisa. A camisa ficou bonita, né, com uma frase muito bonita. As mulheres de Deus vivem a vida pela fé. E assim nós vivemos a nossa vida. Amém? Uma vida pela fé. Deus abençoe. Amém. Os outros? Fabrício Júnior, vem dar um aviso dos jovens. Potência. Glória a Deus.